Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo. E eu tenho certeza que vai ser uma palavra abençoada para você, para sua casa, para toda a sua família. Então já vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GRA Guerreiros da Aliança, comentando, curtindo e compartilhando essa live, para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Aqui do ladinho da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição. E na descrição do vídeo também o número aí do Pix. Por favor, continue nos abençoando para que a obra de Deus possa avançar e a palavra de Deus chegar até a sua casa com cada vez mais qualidade, para que você possa ouvir a palavra de Deus e ser abençoado, você e toda a sua família. Amém. A palavra de hoje, o tema da palavra de hoje é predileção. E a palavra está lá em Atos, capítulo 10, do 33 ao 36. Você sabe o que é predileção? Já ouviu falar isso? Vamos ler. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades recebe todo aquele que teme e o pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Talvez na tradução da tua Bíblia está: Deus não faz acepção de pessoas. E é sobre isso que eu quero falar. Você sabe o que é predileção? Predileção é você ter preferência por alguém. A minha pergunta para você nessa noite é: Deus tem preferência por alguém? O que você acha? Você acha que Deus prefere mais um do que outros? Será que Deus gosta mais de um do que outros? Por que uns são abençoados e outros não, então? Por que uns têm e outros não têm? Porque talvez a ideia de abençoado na cabeça de muitas pessoas é ter dinheiro. Por que uns têm e outros não têm? Será que Deus prefere mais um do que outros? Por que com determinadas pessoas a pessoa pode fazer o que for e Deus aceita? O outro, uma atitude errada, Deus pune. Se Deus não tem parcialidade, como a palavra diz, não tem qualquer tipo de parcialidade, por que Ele trata cada um de um jeito? Se Deus não faz acepção de pessoas, por que Ele trata cada um de uma forma? Então Deus tem predileção. Talvez alguém diga assim: não, Deus não tem predileção, mas o homem tem predileção. O homem gosta mais daquele irmão, daquele filho na fé, daquela filha na fé. Por isso que ele pode fazer o que quiser, ele está ali, perdoando, deixando ele fazer. Agora, se eu erro, ele já me chama atenção. Então, o homem, ele tem as suas preferências. Será? Vamos ver o que a palavra tem para dizer. Bom, a palavra que nós lemos aqui diz que Deus não tem predileção, que Deus não faz parcialidade, não faz a acepção de pessoas. A palavra está dizendo que Deus não escolhe. Para Deus todo mundo é igual, a palavra está dizendo. Mas onde que chega nesse contexto? Se você for ler o começo do capítulo 10, você vai ver que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. E Cornélio era centurião do regimento militar conhecido como italiano. Ou seja, ele era um comandante. Ele era um homem temente a Deus, ele não era judeu, ele era gentio, mas era um homem temente a Deus que cumpria com as suas obrigações
que era fiel nas suas práticas em relação a Deus e também com os homens. E num belo dia, ele teve uma visão. Ele teve uma visão às 3 horas da tarde. E nessa visão ele viu um anjo. E o anjo chegava para ele e falava assim: Cornélio, vá até Jope, porque lá em Jope existe um rapaz chamado Simão. E este Simão é conhecido de Deus, e ele tem algo para falar para você. Opa, a primeira coisa aqui que eu já aprendo era que Simão, Pedro, era conhecido dos anjos. Era conhecido de Deus e era conhecido dos anjos. Como que faz para uma pessoa ser conhecida de Deus e ser conhecida dos anjos? Aí é um outro estudo. Mas se você lembrar da história, quando Pedro estava preso, você lembra que o anjo entrou dentro da prisão e tirou ele, saiu com ele, nenhum preso viu? Enfim. O fato é que esse anjo apareceu para Cornélio e falou: Cornélio, lá em Jope tem um cara chamado Simão, e ele está na casa de um cara também chamado Simão, que trabalha com couro, é curtidor de couro. Vai lá e manda ele chamar ele para cá, porque ele tem algo para falar para você. Ele saiu daquela visão, chamou 3 servos dele e falou: olha, é o seguinte, eu quero que vocês vão até Jope, na casa, vocês vão procurar a casa de um rapaz chamado Simão. E na casa desse rapaz chamado Simão, tem um outro Simão lá dentro. Eu preciso que traga ele para mim. Tá bom, e foi os 3 rapazes. E foi. Demorava um dia para chegar de Cesareia até Jope. Demorava um dia não, demorava alguns dias, né? Foi de um dia para o outro. E eles foram, caminhando. Nessa caminhada que eles estão, e quase chegando perto da casa de Simão, Pedro está no terraço. E ele está lá no terraço, com fome, estava quase na hora do almoço, meio-dia. Só que ainda não estava pronto, ele subiu para orar. Detalhe que Cornélio, antes de ter essa visão, ele estava buscando mais de Deus. Ele estava buscando mais resposta de Deus. E Cornélio já fazia 4 dias que ele estava em jejum. Outra coisa que eu aprendo aqui: não tem como eu ter resposta de Deus se eu não me preparar para receber o que Deus tem para mim. Então Cornélio estava 4 dias de jejum, teve uma visão para trazer Pedro para a casa dele. E aí esses 3 homens foram. Quando estava chegando perto da casa de Simão, curtidor, Pedro estava com fome, meio-dia, subiu para orar. E nesse momento ele tem uma visão de um lençol descendo do céu, amarrado nas 4 pontas, e nesse lençol tinha todos os tipos de animais impuros, que o judeu não pode comer. Pedro ficou olhando para o céu e não entendendo aquela visão, e ele ouviu uma voz: Pedro, sacrifica e come. E Pedro então disse: jamais, Senhor, tocarei eu em coisa imunda. Então ele ouviu a voz dizendo: não diz que é imundo aquilo que eu purifiquei. Mais uma vez a voz insistiu para ele comer. Mais uma vez Pedro respondeu a mesma coisa. Mais uma vez a voz insistiu para ele comer. Mais uma vez Pedro respondeu a mesma coisa. E aquele lençol subiu e sumiu. Nesse momento, bate na porta da casa lá embaixo. Ele escuta, o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, desce, porque esses homens que estão aí na porta, foi eu mesmo que mandei trazer para levar você até a casa de um homem que está esperando você, para você poder falar da tua vivência com Deus. Pedro desce, abre a porta. Vocês estão procurando quem? Simão, Pedro. Sou eu. Então, sabe o que é? É que o meu senhor Cornélio mandou trazê-lo, levar você para a casa dele. Pedro falou: eu já estou sabendo, o Espírito do Senhor já me avisou. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui,
entraram, dormiram de uma noite para outra para descansar da viagem. No outro dia levantou e foi. Pedro foi junto com os seus discípulos, porque Pedro agora tinha discípulo. Isso depois de Jesus já ter morrido, ressuscitado, o Espírito Santo ter vindo. Pedro vai com seus discípulos até a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, abre a porta, Pedro entra. E quando ele vai entrando na casa de Cornélio, Cornélio vê Pedro entrando, ele já dobra no chão, se prostra. E fala: meu senhor. Pedro falou assim: não pode levantar. Eu sou homem como você. Só tem um que é digno de ser adorado. Mas Pedro, você precisa saber, Cornélio, que um judeu não pode entrar na casa do gentio assim. Mas eu só estou entrando aqui porque Deus me disse para entrar. Tá bom. Quando Pedro chega na sala, estava a família de Cornélio reunida inteira. Cornélio chamou toda a família, os parentes, os vizinhos, os primos, os tios, todo mundo. Cornélio falou assim: olha, Pedro, o anjo falou para mim que você tem algo para me dizer e a gente está aqui para te ouvir. E Pedro falou: tá bom. E começou a contar da experiência dele com Jesus. No meio da conversa, no meio daquelas pessoas ouvindo o que o apóstolo Pedro estava contando, não deu nem tempo. Pedro não precisou orar, não cantou louvor, não fez evento na casa do Cornélio, não fez uma festinha, não fez uma preparação. Não, na hora que Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu e todos foram tomados pelo Espírito Santo, de línguas. Os discípulos de Pedro olharam aquilo e ficaram espantados e falaram: como pode? Eles não são nem batizados ainda, já estão cheios do Espírito Santo. Pedro então chegou à seguinte conclusão, que nós lemos: Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todo mundo. Agora, Pedro andou com Jesus. Pedro viu Jesus. Pedro experimentou Jesus. Pedro viu Jesus morrer. Pedro viu Jesus ressuscitar. O Espírito Santo desceu sobre Pedro e ele ainda não tinha entendido que Deus não fazia acepção de pessoas. Porque até aquele presente momento, ele ainda acreditava que existia predileção. Ele ainda acreditava que Deus gostava talvez mais de um do que outro. Eu vou provar isso para você na palavra. Eu vou te mostrar que o problema da gente acreditar nisso sempre vai nos colocar em uma posição que nós não estamos, mas a gente acaba se colocando e nos vitimizando, achando que Deus não gosta de nós. E aí a gente sempre vai procurar um lugar ou alguém que venha falar exatamente o que eu quero ouvir. E aí está o problema. Por quê? Pergunta por quê? Porque eu sempre vou ser a mesma pessoa e nunca vou amadurecer. Nunca vou evoluir. Se eu sempre estiver rodeado de pessoas que queiram, que falem o que eu quero ouvir, eu nunca vou crescer. Ah, apóstolo, eu não sou assim não. Eu gosto da pessoa que fala a verdade na minha cara. Mentira, porque quando fala você não aguenta. Quantas pessoas eu ouvi falar: não, eu gosto que fala a verdade. Você falar a verdade, não é bem assim não. Ué. Ou a gente admite que a gente precisa de ajuda, ou a gente sempre vai procurar por alguém que fale o que a gente quer ouvir. Só que a gente não sai do lugar. Enquanto não houver confronto, alguém que te confronte, você não evolui. Como que um atleta chega no pódio? Se não tiver competição, se não tiver obstáculo, se não tiver dificuldade. Ninguém que chega lá em cima, chega, se não passar pelas etapas. Então as etapas não servem para te paralisar, servem para te amadurecer, para você chegar lá em cima e conseguir usufruir de tudo aquilo que você conquistou ao longo do caminho. Você entende? Que aquilo que você está passando não é para te paralisar. Só que nem todo mundo vai suportar a prova.
Ela vai procurar outros meios, só que esses outros meios, e outra coisa, quando a gente entra numa dessa de predileção, nós sempre vamos querer fazer algo para poder chamar a atenção de alguém. As pessoas gostam de se sentir úteis fazendo as coisas para os outros. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é a mentalidade do mundo. Então, se você for uma pessoa que você não anda, se você for um paralítico, se você for um cego, então você não tem valor? No mundo não. Mas eu não estou falando do mundo, eu estou falando do reino. Se o seu valor é medido pelo aquilo que você faz, se o seu valor é medido por isso daqui, ó, que está bem feito, então você vale um papel e um doce? É isso que você vale? O que o seu filho que nasceu de você, a sua filha que nasceu de você, fez para você amar ele? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque Deus não mede você por aquilo que você está fazendo, só que as pessoas gostam de fazer, a maioria gosta de fazer para mostrar para o outro que está fazendo, ela viu? Ai, apóstolo, eu preciso exercer meu ministério. Que ministério? Você acha que seu ministério é isso aqui? Você acha que seu ministério é papel? O nosso ministério não é fazer coisas. Você não é um robô. Deus não precisa de você para fazer coisas. Deus precisa de você para ser pai. Porque o que caracteriza um pai são os filhos. Então, até esse exato momento, Pedro ainda acreditava que existia predileção. Eu acho que no fundo Jesus gosta mais de João. Porque João é o discípulo amado. Em João 13, 22, João 13, do 22 ao 25. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele referia, porque Jesus está falando que alguém ia trair. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, quem que está escrevendo isso aqui? João. João está escrevendo e falando dele mesmo. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, ele sabia que Jesus amava ele. Por quê? Já vou chegar lá. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, Pedro estava do lado de João, como querendo dizer, pergunta para ele quem se refere. Ele está falando que alguém vai trair, pergunta para ele quem que vai trair. Deu uma cutucada no João, deu uma cotovelada nele aqui, ó, debaixo da mesa. Pergunta para ele quem que vai trair. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Espera aí, João está falando aquele discípulo a quem ele amava. João está falando dele mesmo, porque foi ele que deitou a cabeça no peito. Agora, por que ele fala que Jesus amava ele? Então Jesus não amava os outros? Sabe o que nós vamos descobrir aqui? Duas coisas. Eu falei isso no culto de quinta-feira. Uma vez eu perguntei para Deus, Senhor, por que João pôde deitar a cabeça no seu peito e Pedro não? Não tem na Bíblia escrito. Deus falou para mim, vou dar para vocês de presente. Por que João deitou a cabeça no peito do Senhor? João deitou e Pedro não, Tiago não, André não. Sabe que Deus me respondeu? Porque ele estava do meu lado. Simples assim. Eu falei, como assim? Ele estava do meu lado. Eu falei, o que o senhor está querendo dizer? Ele falou, para deitar a cabeça tem que estar do lado, não dá para estar longe. Eu falei, não, isso é óbvio. Ele falou, então, é óbvio, é o que eu estou falando.
Eu falei, entendi o que o senhor está falando. Se a gente quer deitar a cabeça no peito, a gente tem que estar perto, é isso. Ele é. Eu não faço exceção. Se ele está deitando a cabeça, é porque ele sentou primeiro. Se ele deitou a cabeça, é porque ele chegou antes. Se ele deitou a cabeça, é porque ele quis ficar perto. E sabe por quê que ele sabe que ele é amado? Porque ele tem identidade e ele não tem esse problema de predileção. Sabe quando que eu acredito na predileção? Quando falta para mim identidade. A identidade me faz acreditar que Deus prefere mais uns do que outros. Ah, mas o apóstolo Davi, um dia Satanás entrou no coração de Davi. Davi mandou fazer o censo, veio praga sobre Israel. Um dia Davi mandou matar o melhor amigo dele. Agora, Uzá, que era um servo de Davi, e Davi sabia que era errado. Mas um dia Uzá, que era servo de Davi, estava trazendo a arca da aliança, em cima da carroça. O boi passou em cima de uma pedra, a carroça tropeçou, a arca deu de cair, Uzá foi e colocou a mão para a arca não cair. O fogo saiu da arca e matou Uzá. Mas Uzá fez na boa intenção. É que você não pode tocar na arca mesmo. Mas ele fez na boa intenção. Agora Davi não fez na boa intenção. Mas por que Deus foi lá e perdoou Davi e Uzá não? Se Deus não tem predileção. E agora? Quando você começa a estudar e conhecer Deus através da palavra, você vai entender outra coisa, além da identidade. Pergunta o quê? Chamado. Ah, por que o senhor trata ele assim e eu não assim? Você vai aguentar o fardo que ele carrega? Ah, então ele pode fazer o que ele quiser? Não é bem isso. Mas você vai aguentar o fardo que ele carrega? Você quer o fardo dele? Ah não, fardo não. Então não questiona a forma como Deus trata. Porque Deus sabe o coração de cada um e até quanto cada um suporta. Deus tratava com Moisés. Moisés instituiu uma lei que Deus falou para ele: nenhum hebreu pode casar com uma mulher fora do acampamento. Deus falou para Moisés, escreveu uma lei: nenhum hebreu pode casar com uma mulher fora do acampamento. Deus falou para Moisés, escreve: nenhum hebreu pode casar com uma mulher fora do acampamento. Moisés foi lá e casou. Arão e Miriam, que era irmão de Moisés, foram questionar Moisés: você mesmo escreveu que não pode, você foi lá e escreveu. Deus mandou chamar Arão, Miriam e Moisés para dentro da tenda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Moisés, está errado sim. Só que com vocês, eu falo através de sonhos e visões. Com ele eu falo face a face, como eu falo com um amigo. E na mesma hora Miriam ficou leprosa. Nossa, que Deus ruim. Agora eu vou te falar o fardo de Moisés. 3 milhões de pessoas, dia e noite, falando que ele era um líder que não prestava, que não valia nada, que era melhor ter morrido no Egito do que ter ficado com ele. Tinha 3 milhões de pessoas. Pensa, 3 milhões de pessoas, você não está aguentando nem ficar na sua casa. 3 milhões de pessoas, tem gente que se descabela por causa do serviço. 3 milhões de pessoas falando na sua cabeça que você é um nada. Por que Deus trata ele assim? Vamos fazer o seguinte então? Deus vai te tratar da mesma forma. Vai comprar a sua briga, só que vai colocar 3 milhões de pessoas na sua cola, vai colocar o faraó para te perseguir, dia e noite você não vai ter sossego. Você quer?
Ah, não, mas aí não, Não. Você está entendendo? O fardo que o cara carregava? João 21. Aqui é antes, tá? Antes de Pedro entender tudo. Vou te mostrar como Pedro acreditava na predileção. 21, do 18 ao 22. Aqui Jesus ressuscitou, apareceu na praia. Lembra que Pedro falou para a galera, vamos fazer o seguinte, Jesus morreu, ressuscitou, sumiu, ninguém sabe onde está o mestre. Vamos pescar de novo. Aí está lá tentando pescar de novo, não pesca de novo, e vê Jesus na beira da praia. Jesus encontra com ele e fala assim, ó, em verdade, eu te afirmo, quando era mais jovem, tu te vestia a ti mesmo e ia para onde desejava, mas quando chegar a velhice, estenderás as mãos a outra pessoa, te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou, segue-me. Então Jesus estava falando para Pedro, Pedro, lembra quando você era jovem? Você fazia o que você bem entendia? Você vai ficar mais velho e você não vai mais servir a sua própria vontade. Você vai acabar morrendo por causa de mim. Até aí tudo bem. Aí falou, segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo... Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Aí João escrevendo de novo. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Assim que Pedro viu, então Jesus está conversando com Pedro aqui, ó. E atrás está vindo João. Ó, Pedro, lembra, você é jovem, tal. Quando você ficar velho, você vai morrer por mim, tá? Não, tá bom, segue, então vamos. João está vindo atrás. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus, Senhor, mas e quanto a este homem aí? Ele queria saber o que vai acontecer com o João. Tá, eu vou morrer e ele? O senhor ama ele, né? E ele? Jesus respondeu, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Ai, Jesus fala isso? Jesus é amor, Jesus não fala uma coisa dessa. Jesus está falando para Pedro, se eu quiser que ele fique vivo, até que eu venha de novo e não prove da morte, o que te importa? O que te interessa? Nossa, Jesus, eu só quero saber, não volto mais na igreja não. Nossa, como você é grosso. Entretanto, quanto a ti, segue-me. Falou de novo para Pedro, mas você, eu já mandei seguir. Então olha para mim, o que Deus tem com você é com você. Esquece o outro. Para de se comparar com o outro. Vou repetir. Para de se comparar com... Ah, mas o outro pode fazer o que bem entende e o pastor passa a mão na cabeça. Ele não é assim. Cuida da sua vida. Ah, eu não aceito esse tipo de coisa. Então você não serve para andar com Jesus. Ah, mas na outra igreja lá, é o pastor... Vai lá. Vai para lá. É porque eu gosto de servir. Vai lá trabalhar. Você é um papel? Tá bom? É assim que você se sente de Deus? Vai lá então. Enquanto a gente fica olhando para o lado, a gente nunca vai ver Jesus. Ah, pastor, mas o apóstolo, eu estava lá e ouvi o fulano de tal bebendo. Fosse lá falar com ele, orar por ele. Você está falando para mim? Ah, porque o senhor tem que fazer uma coisa. Não estava vendo ele, eu sei que estava vendo. Ele precisa de oração, não precisa de acusação. Para acusar, o diabo já faz isso. Você é servo do diabo, então?
Mas a falta de identidade sempre me coloca numa posição de vitimismo. Deus gosta mais dele que de mim. Que eu sempre sou punido, ele não. Para com isso. Você é filho, você é filha. Você é amado, amada de Deus. Deus tem um tratar com você diferente do outro. O que Deus tem com o outro, é problema dele. Jesus está falando, o que te importa é ele. Olha para mim, segue-me. O que Deus tem com você é com você. Com você. Mas por que o outro tem? Esquece o outro. Esquece. Apaga. Deleta da sua vida o outro. Esquece o outro. É você. Sabe por que é você? Porque na hora que você passa dificuldade, luta, não tem o outro para te ajudar. É só você. É você por você. Se você não for a pessoa que mais acredita em você, o outro não vai acreditar. Se você esperar fazer alguma coisa, esperando o outro acreditar, você vai morrer. Você tem que fazer e provar para o outro que você acredita em você mesmo. Aí as pessoas vão te seguir. Não todos. Muitos não vão, porque não suportam o processo. Todos querem o resultado pronto, não o processo. Por isso nem todos são líderes. E nem todos conseguem ser liderados. Romanos 13. E aqui eu vou chegar num ponto interessante. Apóstolo, mas Deus não tem predileção, mas o homem tem. O homem tem. Tá. O homem tem. Pode ser que na tua empresa, no seu trabalho, o homem tem. O seu patrão, o homem tem. Mas na igreja também. Porque o pastor também é homem, ele é falho. Só que agora tem uma vírgula aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E aos que existem foram ordenadas por Ele. Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo o seguinte: você pode falar que as pessoas têm predileção, mas um líder espiritual, ainda que ele faça na carne, tem propósito de Deus nisso. Não tem. Pensando, eu já preparei um outro versículo para explicar isso, para provar isso também. Porque tudo que você fala, a pessoa que não confia em você, não acredita, ela sempre vai contestar. Só que para você viver isso daqui, você tem que confiar no teu líder. Você tem que acreditar no líder que você segue. Para você entender que mesmo nas falhas dele, Deus está usando ele. Mas, desculpa. Uma pessoa... O pastor na carne não vai ser usado por Deus. Ele tem que estar no espírito. Então eu não vou nem falar de justo, eu vou falar de ímpio, tá? Para você ver que quando Deus quer cumprir o propósito, Ele faz. João 19, do 10 a 11. João 19, do 10 a 11. Jesus está diante de Pilatos. Quem era Pilatos? Governador de Roma. Jesus está diante de quem? De Pilatos, governador de Roma. Então Pilatos o advertiu: tu negas a responder-me? Está falando com Jesus. Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder te crucificar? Fala alguma coisa. Se você falar alguma coisa, eu tenho o poder de te soltar ou te mandar prender. Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Jesus está falando para Pilatos agora, que até o fato
dele ser preso na mão de Pilatos, era Deus que estava usando Pilatos para cumprir o propósito na vida de Cristo. Pilatos não estava dando um banquete de primícia na mão de Jesus. Pilatos ia prender ele. Pilatos estava na carne, não estava no espírito. Mas Deus estava usando Pilatos. Eu vou repetir. Pilatos não estava cheio do Espírito Santo. Se ele tivesse cheio do Espírito Santo, ele tinha soltado Jesus. Pilatos estava na carne, falando com Jesus, dizendo: eu tenho poder, viu? Jesus fala assim: até esse poder que você está tendo, foi meu Pai que te deu. Então quem instituiu Pilatos para estar onde ele está, não foi César, não foi o imperador de Roma, o próprio Deus, para cumprir o propósito na vida de Jesus. Então, ainda que um pastor tenha predileção na vida de alguém, é Deus usando o pastor, para poder tratar na vida do outro que acha que tem predileção. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Que até na falha do líder, Deus trata. Como é que é? Fala aí, filho, aquela frase lá para mim. O erro do líder prova o coração do liderado. Escreve isso. O erro do líder prova o coração do liderado. Foi uma das coisas mais fortes que eu já ouvi. Agora, sabe como que a identidade ela é firmada em você? Você sabe como é que a identidade ela é formada em você? Ah, eu sei, vai no poupa-tempo e tira a G. Não. Você sabe como é que a identidade é firmada em você? Gênesis 22, do 9 ao 18. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o teu rapaz, ordenou o anjo, não te faça nada. Agora bem sei que teme a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Jiré, o Senhor proverá. Por isso até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Apóstolo, como que eu tenho a minha identidade firmada? Eu tenho problema de identidade, eu não sei quem que eu sou em Deus. Como é que eu tenho a minha identidade firmada? Quando fala de Isaac para você, o que vem na sua cabeça? Se alguém chega para você e fala assim: conta para mim alguma história que você lembra de Isaac. O que você lembra? Você lembra disso? Isaac para ser morto por Abraão. Você lembra do sacrifício? A identidade nossa, ela é forjada no nosso sacrifício. No mundo, você é conhecido pelas suas conquistas. No reino, você é conhecido pelas suas renúncias. Aquilo que você abre mão, aquilo que você deixa, os teus sacrifícios. Quando você fala de Isaac, você fala de sacrifício. E é o sacrifício que gera a identidade. E uma vez que a identidade ela é formada, forjada em você, sabe o que acontece? Porque enquanto eu fico na ideia da predileção, que Deus prefere alguém, prefere o outro, eu deixo de receber a minha bênção, porque para eu receber a minha bênção, eu preciso olhar para Jesus. Se eu ficar olhando para o irmão, como é que eu vou receber? Pedro, quando saiu do barco para andar nas águas, Jesus falou: olha para mim, não olha para o Pedro, no João, não olha para o Tiago, não olha para o André, olha para mim, não olha para as ondas. Na hora que ele desviou o olhar e olhou para o vento forte, ele começou a fazer o quê? Afundar. Não, vou repetir. Pedro estava diante dos discípulos, diante de Jesus, andando no mar. Pedro não estava na rave, Pedro não estava na balada, Pedro não estava na festa junina gospel. Pedro estava diante dos discípulos vivendo o sobrenatural. Ele olhou para o lado, começou a afundar.
Então eu posso estar dentro da igreja, num culto, se eu começo a reparar, por que o irmão pode fazer tal coisa e eu não posso? Você vai afundar. Ai, mas ele pode, isso aqui. Cuida da sua vida, abençoado. Simples assim. Sabe por que os pastores não pregam isso na igreja? Porque as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas não gostam de ouvir isso. Se a pessoa ouve isso, ela não fica na igreja. Ah, por que você fala? Pois é. Eu também perguntei para Deus. Só que quando você olha só para Ele, a sua identidade é formada no sacrifício, sabe o que vai acontecer? O anjo do Senhor bradou uma segunda vez e chamou Abraão e declarou: eu juro, agora recebe isso, eu juro por mim mesmo, palavra de Deus, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convencido que eu te cumularei de bênção, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quantas estrelas do céu e quantas areias que espalha pelas praias do mar, e a tua descendência conquistará a cidade de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Ele está falando, quando você olha para mim, todo mundo pode estar contra você, que eu sou suficiente para te abençoar, abençoar a tua geração, e todos os inimigos que se levantam contra ti, você toma posse, e você vai ser abençoado em todas as áreas. Então acho que vale a pena. Está na hora de você repensar. E parar, e olhar para o lado para ver se a irmã da igreja está com o cabelo pintado de roxo, e você não está. Ah, mas é que eu perco minha paz. Então fecha o olho. Aí eu fico escandalizado com uma coisa dessa. Eu também. Eu não fico escandalizado com a pessoa que está com o cabelo pintado de roxo no culto. Eu fico escandalizado com o irmão que está 340 anos no culto, olhando para a menina que está com o cabelo pintado de roxo. Último capítulo, para você não ficar falando, nossa, mas demora a palavra, apóstolo. Está dando sono. Calma, abençoado. Sabe, por esses tempos eu entendi uma coisa, e aprendi muito. Mas Deus me chegou a uma seguinte conclusão: não mude a tua essência por causa das pessoas. Porque Deus chamou você do jeito que você é. Porque Deus quer te usar dessa forma. Se você acabar mudando muito a tua essência, você perde aquilo que Deus te chamou para ser. Lucas 15, 25 ao 32. Aqui está a síndrome da predileção. Fala, síndrome da predileção. Olha, eu nem sei se eu vou colocar o tema de síndrome da predileção. Eu vou colocar síndrome da predileção. Vou colocar. Síndrome da predileção, é mais bonito. A síndrome na área da saúde, porque assim, a doença, agora deixa eu lá o meu lado agora acadêmico. Dá licença que eu vou usar meu conhecimento acadêmico agora. Doença em si, ela é uma definição. A síndrome são vários fatores que compõem ela. Porque uma pessoa com síndrome, ela tem vários sintomas para ela ter aquele tipo de doença. Não é algo definido. Então ela apresenta várias características, por isso que é síndrome. Então eu vou colocar síndrome da predileção. Porque vem falta de identidade, vem vitimismo, vem desculpa, vem a inferioridade, vem, ninguém gosta de mim, vem, por que hoje está mais sol que ontem, vem porque, por que eu pisei o pé na poça de água e saí de casa, por que alguém está olhando para mim, vem por que eu vou para o culto, todo mundo olha para minha cara, você fica meio que louco da cabeça. Você acha que o mundo está conspirando contra você. Você anda na rua, alguém olha para você e fala,
Está olhando para mim. Ninguém está olhando para você, abençoado. Ninguém quer saber da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém está interessado na sua vida. Olha, eu falo isso com todo amor, mas isso é libertador. Ninguém está interessado na sua vida. As pessoas, mas tá assim, porque eu vejo no meu story um monte de gente vendo lá. As pessoas vê, mas se você morrer hoje, é só mais um número. É isso. Elas vê para poder fofocar porque não tem o que fazer. Mas isso é libertador, você precisa saber disso. Essa é a realidade. Não fala assim, apóstolo. Dói meu coração. Tá bom. Síndrome do vitimismo. Vitimismo não. Da predileção. Lucas 15, 25. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, quando foi e se aproximando da casa do pai. Ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este afirmou: teu irmão, ele regressou, e o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Sabe a história do filho pródigo? Que o filho mais novo pegou a herança do pai, gastou tudo, voltou para casa zerado. E o filho mais velho ficou trabalhando lá igual um bobão. A hora que ele viu o pai matando um novilho e um cordeiro por causa do filho, e detalhe, esse cordeiro que ele matou, era uma festa para alimentar a cidade inteira. Alimentou só por causa do filho. Pensa, você vê o seu irmão da igreja. Vou colocar o irmão da igreja que fica mais legal, você ficar com aquela... O irmão da igreja foi lá e fez tudo errado. Aí ele volta, fez tudo errado. Bateu boca com o pastor, falou mal do pastor, não obedeceu o pastor, xingou o pastor, enfiou a faca nas costas do pastor, falou mal de todo mundo, era a pessoa mais rebelde do mundo. Aí ele volta. A hora que ele volta, o pastor faz aquele banquete. Aí você que está ali, 400 anos servindo a mesa, o que está acontecendo ali? Então sabe o fulano de tal? Então, voltou para casa, aí ele fez um banquete. É? Pastor, vai ver só o negócio. Pronto. Acabou. Para esse irmão aqui, acabou. O filho mais velho se encheu de ira. Acho que é só na Bíblia que tem isso aqui. Na igreja hoje não tem, graças a Deus. O filho mais velho se encheu de ira e negou-se a entrar. Eu não volto mais nesse culto, mais por nada. Nessa igreja eu não volto mais. O pastor está na carne demoniado. Nessa igreja eu não volto mais não. O outro pode fazer o que for, o pastor vai lá e passa o pano. Para mim, é assim que ele trata. O filho irou-se, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ô filho, o que está acontecendo? Chama de filho não, porque eu não sou mais teu filho não. Já estou até conjecturando aqui. Chama de teu filho não. O senhor vem com essa cara lavada falando para mim agora? Essa hipocrisia? O outro pediu a herança, e detalhe também, quando o filho mais novo pediu a herança você só podia receber quando o pai morria. Então, além dele pedir herança, ele estava desejando o quê? A morte do pai. Desejou a morte do pai, pegou a herança, gastou tudo, depois que estava lascado a vida, voltou. Aí é fácil, né? Agora que precisa, vem. Aí o pai bobão vai lá, mata o cordeiro, dá para o filho, e o outro lá trabalhando igual não sei o quê. Faz festa para ele enquanto eu ralo aqui. Não vou entrar não. Porém, aí o mundo vem e fala para você, é isso mesmo. Eu tenho uns amigos, né? Os amigos da igreja. Sabe aqueles amigos da igreja? Aquele do círculo de oração, do grupinho lá do louvor. É isso mesmo, não vai. Tá na carne, vem aqui pro nosso bando. Não é nem do mundo não, porque a galera do mundo é aquilo que é. Se o cara bebe, ele bebe mesmo. Se ele fuma mesmo. Mas o da igreja não. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Se você ler a história, você nunca vai ver o pai chamar ele de escravo. O problema não foi que ele trabalhou a vida inteira, o problema é que ele sempre se colocou como escravo.
Estava na mente dele, cauterizada. Sempre trabalhei como escravo para ti e nunca desobedeci uma ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. Olha, é isso que você dá para ele, é uma carne, né? Para mim você não dá nada. Sabe o que o pai falou para ele? No entanto, chegando em casa, esse teu filho, aí ele continuou falando, né? Se pôs fora os teus bens com prostituta, tu ordenaste de matar um novilho gordo para ele. Quer dizer, trabalhei a vida toda, o senhor nunca me deu nada, um novilho para comer. O outro gastou tudo, quis a tua morte, gastou com prostituta, voltou para casa e ganhou festa? Então eu vou fazer isso também. O que eu ganho? Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que eu possuo é igualmente teu. O pai está falando: deixa eu te falar uma coisa, você está vendo tudo isso aqui? É teu. Só que a tua mentalidade de escravo só olha para o novilho, pedaço de carne. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a vida do teu irmão e regozijarmos nele, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. A síndrome da predileção sempre vai fazer com que eu olhe para o pedaço de carne. E Deus está falando para você hoje, olha para mim, que tudo que Ele tem é teu. Quando você tem identidade, Deus está falando para você que tudo que Ele tem é teu. Você recebe isso? Ele não faz acepção de pessoas. Ele não prefere uns filhos do que outros. A diferença está que tem uns filhos que preferem mais estar ao lado dele do que outros. Uns gostam de chegar mais cedo para pegar lugar, para poder sentar e deitar a cabeça no peito. Outros deixam a hora passar e senta onde dá. Por isso que a fome, a sede, o desespero, a ânsia pela presença vai te colocar sempre perto dele. E no momento que você se sacrifica para criar sua identidade, você nunca vai sofrer pela predileção. Porque aconteça o que acontecer, você sempre vai entender que tudo que Deus tem é teu. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha gostado dessa palavra e que essa palavra tenha edificado a sua vida, porque edificou a minha. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por você ter compartilhado, assistido, curtido, comentado. Não esquece que do ladinho da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição. Nós precisamos da tua contribuição. Precisamos da tua ajuda. Vou te falar, você que está me assistindo. Vocês que estão me assistindo. Eu recebo mais ofertas de fora da igreja do que dentro. Pessoas que nem são daqui. Pessoas que nem são desse país. Você que tem acreditado em mim, nesse ministério. Essas bênçãos que foi liberado aqui, recebe na tua vida. Recebe na tua vida. Sou imensamente grato pela vida de todos aqueles que têm abençoado a minha vida, aqui nesse lugar e fora. Por isso, todos os meses, comecei agora nesse mês, todos os meses, Deus me pediu subir ao monte. Todo mês, do dia 10 ao dia 14, eu vou ao monte apresentar o nome dos ofertantes. Só dos ofertantes. Orar nome por nome. E aqui na minha cidade está sol. Mas o dia que eu subi no monte, está no meu Instagram, hein? Cobriu o céu, cobriu a cidade. Porque Deus falou, você tem que dar uma atenção especial para eles. Apóstolo, quero fazer parte do grupo dos ofertantes do WhatsApp. O senhor orar por mim, como que eu faço? Você tem que ser dizimista e primicista, se for do ministério.
Se você não for do ministério, você não tem essa obrigatoriedade, porque você tem que dizimar e primiciar no teu ministério. Mas ofertar, você pode ofertar no meu. Você é do ministério? Se você for dizimista e primicista, você pode participar do grupo. Todo mês, do dia 10 ao dia 14, eu vou ao monte, subo e apresento as tuas ofertas. E quando eu comecei a orar pelas ofertas, um vento, e Deus cobriu e começou a armar chuva. Porque Deus se agrada do cheiro da oferta. Oferta é sangue, dinheiro é sangue na mão de Deus. Sangue. Sacrifício, identidade. Lembrou da palavra? Sacrifício, identidade. Toda segunda-feira, esse vídeo aí, ó, que você está assistindo, hoje, né? Segunda-feira aí, ó, às 20 horas, no YouTube. Terça-feira, meio-dia, prato feito, uma palavra live no Instagram. Quinta, culto. Todo mês um tema de milagres, curando o orgulho. Domingo, 19 horas. Todos os dias, áudio no WhatsApp da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Cada dia que passa, sai uma pessoa do grupo. O que eu preciso fazer, apóstolo? Nada. É só você ouvir, apertar, tomando café, banho, dormindo na sua cama, lá você aperta e ouve. As pessoas saem. As pessoas não querem nem ouvir mais a Bíblia. Você não precisa fazer nada. Sabe o que é nada? Você aperta ali e escuta. Não faz, não quer. Grupo dos adoradores GDA, dos ofertantes. Só se você ofertar, você participa. Grupo do ministério da igreja. Se você frequentar aqui, frequenta, sumiu, não deu satisfação, não apareceu, não participa mais. Não interage, não participa no grupo, arranca fora também. Por quê? Porque não tem sentido você estar em um ambiente onde você simplesmente não faz nada. Ou você está de verdade ou você não está. Ah, mas eu gosto de estar só por estar. Aqui você não vai estar. Palavra a semana inteira. Você não vai ficar frio na fé, só se você quiser. Alimento tem todos os dias. Então entra nos grupos, participe, venha conosco, para que você tenha acesso verdadeiramente a uma palavra com fundamento bíblico, para você ter experiência com Deus. Amém? Porque uma hora, tudo que você está vendo aí, o entretenimento vai acabar. A palavra diz que nos últimos dias a palavra não ia ser encontrada. Nunca se viu um número grande, tão evangélicos no Brasil, e ao mesmo tempo tão frios. Vai ser difícil encontrar. Procure pela palavra da verdade. Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz.